Toda sexta-feira, aqui no programa Tribuna Livre, nós temos o quadro Cospe Fogo. E hoje, qual é o assunto? Cotas raciais. Você que está do outro lado, você que está nos ouvindo, você que está aí através das redes sociais, você concorda com cotas raciais? As cotas raciais são a reserva de vagas em instituições públicas ou privadas para grupos específicos classificados por raça ou etnia, na maioria das vezes, negros e indígenas. Surgidas na Índia na década de 1930, as cotas raciais elas são consideradas, pelo conceito original, uma forma de ação afirmativa, algo para reverter o racismo histórico contra determinadas classes. Apesar de muitos considerarem as cotas como um sistema de inclusão social, existem controvérsias quanto às suas consequências e constitucionalidade em muitos países. A validade de tais reservas para estudantes negros no Brasil foi votada pelo Supremo Tribunal Federal em 2012. O STF, ele decidiu por unanimidade que as cotas são constitucionais. O referido sistema garante que parte das vagas disponibilizadas seja reservada aos negros e pardos, independente de sua classificação, ou seja, independente do mérito, levando em consideração unicamente o critério da cor da pele. A Constituição Federal declara que todos são iguais, sem distinção de cor, raça, religião. Portanto, o tratamento diferenciado entre negros e brancos não encontra respaldo em nosso ordenamento jurídico. O sistema de cotas para negros e pardos nas universidades tornou-se um tema polêmico, posto que refere-se a tratamento benéfico em favor de determinado grupo social, o que implica em concessão de vantagens para determinadas pessoas. Para os contrários às cotas, a solução para o problema é melhorar a qualidade da educação básica da rede pública, tendo em vista que o processo seletivo parte do pressuposto que a educação básica da rede pública capacita os alunos para a universidade, o que, é óbvio, não condiz com a realidade do nosso país hoje. Agora no Tribuna Livre. Cospe Fogo. É hora de debate na Capital 95. Os convidados para o debate: Paulo Cabral. Ele é sociólogo, licenciado pela Universidade Estadual Paulista há 45 anos, especializado em saúde pública e planejamento regional. Bacharel em Direito pela Universidade Católica Dom Bosco. Paulo pesquisou como bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo o processo de liberação do negro em São Paulo de 1850 a 1888 e, para tanto, estudou o fenômeno da escravidão. O sociólogo defende as cotas raciais, pois acredita que o racismo condicionou fortemente a exclusão de pessoas negras e indígenas do sistema educacional, produzindo extraordinária injustiça. O especialista crê que a adoção das cotas raciais veio para corrigir tal exclusão. E eu já agradeço a sua participação hoje no programa Tribuna Livre. Um bom dia. Bom dia. Conosco também Ângela Costa. Ângela Maria Costa é doutora em Educação pela PUC São Paulo, mestre em Educação pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e pedagoga pela Universidade Católica Dom Bosco. É professora associada do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul desde 1987, atuando principalmente com os temas políticas públicas, educação infantil, formação profissional e formação continuada do professor da educação básica. Ângela se posiciona contra a lei de cotas, pois acredita que esta política é ineficaz e não soluciona os graves problemas da educação brasileira. Para ela, existe uma ineficácia da política de cotas na solução dos graves problemas da educação no Brasil. Ângela não acredita que o sistema consiga compensar e nem democratizar a educação. A quem também agradeço a participação novamente aqui no programa Tribuna Livre. Sérgio Cruz, estamos iniciando mais um Cospe Fogo aqui na sua Capital 95. Pois é, e a primeira pergunta para o Paulo Cabral. Paulo, se a ciência já entende que já não existe mais questão racial, né? Questão racial, por que deveríamos promover políticas públicas com base nas questões raciais? Porque embora a ciência 3 minutos. diz
discuta o conceito de raça e trabalhe agora com o de etnia, o racismo, independentemente das teorizações, ele continua operando e produzindo injustiça. Não é? Há pessoas, e muitas, que por serem brancas ou aparentemente brancas, se sentem superiores aos demais. A questão do racismo, ela é extremamente profunda. Existia um pensamento na esquerda de que com a revolução e a adoção do socialismo, o racismo seria quase que automaticamente superado. E com a Revolução Cubana, constatou-se que isso não é verdadeiro. Embora você possa adotar um sistema em que o conceito de classe social se dilua, o racismo continua existindo e operando. Tá? E Cuba tem uma formação social muito parecida com a do Brasil, e lá o racismo também opera. Então, quando eu tenho uma realidade em que uma parcela considerável da população é vítima de uma discriminação negativa, se eu posso ter uma política afirmativa que a compense, me parece que isso é extremamente necessário e justo. Porque, embora se discrimine, embora se trate de forma diferente, isso não quer dizer que a Constituição esteja sendo desrespeitada, porque dos princípios do nosso ordenamento jurídico é exatamente a isonomia. E o que é a isonomia? Tratar diferentemente os desiguais para que eu possa ter um tratamento próximo. Para ficar mais simples, eu dizia para os meus filhos, quando eram pequenos, eles diziam, você gosta da gente igual, de quem você gosta mais, etc. Eu dizia, não, eu gosto de vocês de modos diferentes. Então, se um tem dor de cabeça, o outro tem dor no pé, o outro tem dor na barriga, e eu levar todos no médico da cabeça, eu estou fazendo a mesma coisa, só que eu não estou atendendo ao que cada um precisa. Para fazer a mesma coisa, precisa ir um no médico da cabeça, o outro no médico do pé e o outro no médico da barriga. Então, o conceito de isonomia, simplificadamente, diz respeito a isso. 15 segundos. O tratamento no Brasil, historicamente, sempre foi desigual, haja vista a quase ausência de negros na universidade, a quase ausência de negros nas posições de comando, justamente porque a escola brecava. Professora, doutora em Educação, Ângela Costa, 1 minuto para a réplica. Na verdade, o Brasil é um país que é formado por 54% de sua população de negros, mas também se constata que é um país que tem uma miscigenação tão grande, tão intensa, que hoje é difícil você dizer quem é negro e quem não é negro. Acho que uma grande parte da nossa população brasileira tem sangue negro. E indígena. Com certeza, e indígena, porque geralmente esquecem muito essa questão do indígena. Mas essa lei das cotas, ela vem para tentar resolver e se desculpar por um problema que aconteceu durante 350 anos, que é a escravidão. E eu só não acredito nessa lei, nessa questão, porque, primeiro, nós temos que pensar em raça humana e não em raça como cor, né? E etnias e tudo mais. Então, eu acredito que, na verdade, a gente precisa discutir mais isso, porque ao invés de proporcionar alguma coisa positiva, a gente pode estar descriminalizando também. Paulo Cabral, 1 minuto para a tréplica. A escravidão foi há 300 anos e acabou há pouco mais de um século. Mas o que ela produziu continua persistindo, porque os negros saem da escravidão para integrarem a base da pirâmide, sem oportunidades, e isso está constatado por muitos estudos. Até quando ele ficou trabalhando em fazenda de café, o salário era 1/3 do que se pagava para o europeu. Então, houve discriminação salarial e depois social. A Ângela fala da discriminação. Eu concordo, o negro está sendo discriminado quando há cota, mas pela primeira vez ele está
sendo discriminado para ter uma vantagem, para ser favorecido. Historicamente, ele foi discriminado para ser rebaixado, para perder. Então, há uma discriminação, sim, mas se trata de uma discriminação positiva e me parece que isso é, consequentemente, positivo. Pergunta para a professora Ângela Costa. Professora, a senhora não acha que o sistema de cotas pode garantir a igualdade de oportunidades e tratamento? De jeito nenhum, não acredito nisso, porque eu acredito que se nós tivéssemos uma educação de qualidade, um ensino básico de qualidade, nós estaríamos dando condições a que todos os nossos alunos pudessem concorrer a uma vaga na escola pública. O que nós estamos fazendo com esse sistema de cotas é exatamente confirmando e deixando para lá, empurrando com a barriga a questão da péssima qualidade da educação brasileira. Porque se nós estamos num país democrático, e todas as crianças teriam direito à educação de qualidade, a Constituição diz isso muito claramente, quer dizer, não é só a questão da vaga, a criança brasileira tem direito ao ensino de qualidade. Se ele tivesse realmente essa qualidade no ensino público, esses alunos todos, de qualquer cor, de qualquer etnia ou de qualquer outra classificação que possa ter, ele teria condições de entrar numa universidade pública. Também acredito no seguinte, as universidades públicas têm muito poucas vagas. Nós somos um país que, na América Latina, são o que menos oferece vagas no ensino público. E o que nós vemos, na realidade, é a inversão dessa oferta, porque os alunos mais pobres continuam entrando em escolas privadas. 68% dos cursos das escolas privadas, das universidades privadas, são de alunos pobres. E esses alunos pobres, eles aumentam um índice muito grande de evasão, porque na escola pública os cursos são diurnos, a maioria dos cursos são diurnos, eu tive alunos em cursos diurnos e noturnos. Quem vai para o curso diurno, que entra nessa universidade pública, não consegue terminar o curso, porque ele tem que estudar, ele tem que trabalhar. Ele não pode ficar lá num curso integral, por exemplo. Então, eles entram, nós temos visto isso na prática, eles entram, mas eles não concluem. Muitos saem porque não conseguem acompanhar aquilo que é oferecido pela universidade pública, exatamente pela má qualidade da educação básica. Eles não têm uma fundamentação boa para concorrer com os alunos que têm um nívelzinho melhor e que fazem uma boa escola, né, básica, uma boa educação básica numa escola privada. Paulo Cabral, 1 minuto para a réplica. Eu acredito que o problema da educação, acima e embaixo do que a Ângela diz, mas é outro problema. Sempre que a gente não dá conta de resolver uma questão, a gente empurra para a escola, para a próxima geração. Então, se nós formos esperar a escola pública resgatar a qualidade que ela já teve, de repente a gente leva um século e o problema fica do mesmo tamanho. Agora, Ângela, você vê bem, eu sou de uma geração que fiz escola pública noturna e ingressamos na universidade sem cursinho, porque era uma escola de excepcional qualidade. Então já houve uma escola pública muito boa e ainda assim os negros não entravam na universidade porque eles não tinham acesso a essa escola pública de qualidade. Então, os problemas são autônomos. A questão racial, ela barra sim o acesso e o desenvolvimento do estudante. Quanto à evasão, ela é um fenômeno que se dá por conta de inúmeros fatores, porque muitas vezes o aluno não escolheu direito e não se identifica com o curso. Professora Ângela, 1 minuto para a tréplica. Bom, primeiro que eu acho que nós partimos de uma premissa totalmente equivocada, porque no Brasil, o que nós precisamos para garantir o emprego da população? Será que um curso de graduação vai permitir isso? Porque podemos pegar como exemplo a construção de um prédio. Nós temos uns 4 ou 5 graduados, que seriam os engenheiros, os arquitetos daquele prédio, e mais de 50 trabalhadores naquela própria construção. Então, o que a gente percebe é que não existem cursos técnicos de qualidade, não existe mão de obra especializada para esse nível médio. Eu acho que o Brasil torna-se totalmente equivocado quando pensa em democratizar essa educação, esse ensino brasileiro, pensando sempre na pirâmide como ensino superior. Eu acho que nós estamos com essa pirâmide virada ao contrário. Tá? Eu acho que realmente o investimento tem que ser na educação básica.
Bem, nós estamos hoje aqui no programa Tribuna Livre, no quadro Cospe Fogo, discutindo aí as cotas raciais ou sistema de cotas. Você que está nos ouvindo, é a favor ou contra as cotas raciais? Conosco, Ângela Costa, que é contrário, Paulo Cabral, favorável. Paulo Cabral, cotas apenas sociais, elas não seriam mais aceitáveis? Poderiam ser, porque você tem aí uma convergência de situação racial com situação de classe. A maioria dessa população negra, parda, indígena, ela está nos estratos da base da pirâmide. Então, se houvesse uma cota social, poderia ser. Só que não quiseram fazer a cota social, porque aí você tem que trabalhar e evidenciar a questão de classe. Não é? Então, porque quando você faz a cota racial, de alguma maneira, essa questão social está posta também. Professora Ângela Costa, um minuto para a réplica. Para mim isso é claro. No Brasil, a segregação não é racial, a segregação é a pobreza. Né? Já dei aula em escolas públicas no Rio de Janeiro, que a minha turma não era feita só de pessoas negras. Né? Nós temos muitos alunos brancos que vêm de uma família totalmente dependente do Estado. Eu mesmo sou neta de portugueses que vieram de Portugal para trabalhar em fábrica de tecidos. Então, a minha família também era uma família pobre. Minha avó tinha olho azul. E eu não entraria nesse sistema de cotas. Também fiz meu ensino todo na educação pública, que era de excelente qualidade. Excepcional. Excepcional qualidade. Minha escola normal foi pública. Eu já saí professora do Estado. Então, eu sou de uma realidade onde que a escola do Brasil era uma escola de qualidade, uma escola pública. Então, eu acredito exatamente que nós precisamos resgatar isso, e quando a gente faz esse sistema de cotas para negros ou para indígenas ou e para outros, também se fala no salário mínimo, né? Baixo salário mínimo. A questão é a seguinte: nós estamos fortalecendo a continuidade de uma educação de má qualidade. É esse que eu acho que é o grande problema dessa lei de cotas. Um minuto para a tréplica, Paulo. Eu também sou neto de português, meus avós também emigraram, meu avô carroceiro, minha avó lavadeira e escola pública. A questão da classe, ela existe, mas como eu disse, em Cuba não se resolveu a questão racial com a Revolução. A questão racial persistiu e ainda hoje existe. Os negros cubanos não tiveram as mesmas oportunidades que os brancos, mesmo sob a Revolução, sob o regime de Fidel. Então, isso é muito esclarecedor. A gente precisa, sim, respeitar a autonomia que o racismo tem. Ele tem uma vida própria. Embora tenha a vinculação com a classe, ele tem a sua autonomia, a sua independência. E é por isso que a gente precisa atuar no sentido das políticas afirmativas para o combate ao racismo, porque no momento em que as crianças negras e pardas virem mais dos seus iguais em posições de comando, e nesse sentido a eleição do Obama foi fantástica, eles poderão perceber que podem progredir. Professora Ângela Costa, a política de cotas, ela é uma realidade no mundo inteiro, não é? Apenas no Brasil gera aí tanto burburinho. A senhora saberia explicar por que isso acontece no nosso país? Acontece exatamente porque a educação está muito mal. Ela vai muito mal, nós saímos mal em todas as avaliações internacionais. O Brasil é reprovado mesmo na questão de ensino de qualidade. Nós temos certeza absoluta disso, né? E também porque eu acredito, por exemplo, nos Estados Unidos surgiu essa política, né, como uma ação afirmativa, mas lá era claro, só entrava no sistema de cotas de negros quem provasse que tivesse um ascendente negro. Então era muito mais fácil de se classificar. Há poucos dias, não sei se você viu, Paulo, eu soube, aquele aluno branquinho de olho azul que usou o sistema de cotas para entrar no curso de medicina na Universidade Federal de Minas Gerais, quer dizer que foi agora denunciado. Porque basta o aluno se autodeclarar. Eu posso me autodeclarar indígena, eu posso me autodeclarar negra. Não, eu tenho família negra, eu tenho gente negra lá atrás. Quer dizer, é um absurdo. Então, o Brasil é aquele jeitinho brasileiro, né, das pessoas usarem essa política de forma
de ludibriar o sistema. Então, esse é um grande problema que eu acho. Essa questão da operacionalização de fato existe, mas nem por isso nós vamos jogar a criança junto com a água do banho, não é? Então, é só aprimorar. Claro que nos Estados Unidos eles têm outra história por conta do puritanismo. Lá houve sempre um sistema rigidamente birracial, enquanto nossos ancestrais lusitanos promoveram a miscigenação e tanto que aqui o racismo sempre foi muito mais mascarado do que lá, a ponto de Gilberto Freire ter suposto uma democracia racial no Brasil. Então, de fato, existe essa questão, o que, de todo modo, não invalida o sistema. Quanto à questão da educação, volto a insistir, é um problema sério, mas outro problema e a adoção ou não de cotas não interfere nesse grave problema que é a falta de vontade política para se melhorar e resgatar a qualidade da educação brasileira. 1 minuto para a tréplica, professor. Eu quando eu falo desse sistema todo de se atender, né, a um determinado grupo, a gente lembra também da minoria, quando a mulher não conseguia entrar nem em cursos, nem de medicina, nem de direito, nem de coisa nenhuma. E a mulher conseguiu se destacar, ela conseguiu ir tirando essas barreiras, não pelo sistema de cotas, e hoje a gente tem certeza, e pelas pesquisas que comprovam, é o maior número de estudantes universitários. Sim, mas aí você não pode esquecer que a mulher experimentou, felizmente, uma revolução na sua condição feminina a partir do advento da pílula anticoncepcional, que muda completamente o padrão vigente e libera a mulher para a conquista e para o seu empoderamento. E não houve nenhum fator que permita a superação do racismo. Então, na educação, a mulher não teve esse problema, ainda vive com o fantasma da violência, da qual ela é uma vítima, mas a gente percebe que no último meio século a condição feminina evoluiu de uma forma extraordinária, felizmente, não é? Só lembrando aos nossos convidados, não é? Nós abrimos essa exceção, mas 3 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica, senão a gente também não consegue atender, mas não tem problema. Mas abrimos esse espaço aí para que também não corte até a linha de raciocínio, claro, porque é um assunto bastante importante, polêmico, e eu tenho certeza que você que está do outro lado, gostando muito, até porque coloca... bom dia a todos do Tribuna Livre, atendendo aqui os nossos ouvintes através... Sou filho de mãe solteira que criou 2 filhos sozinha, lavando roupas para fora. Sempre estudei em escola pública, cursei graduação e pós-graduação em universidade pública. Graças a muito esforço, hoje sou servidor público federal, sem contar com qualquer cota social. Continuo estudando para prestar outros concursos, mas tenho desanimado com a injustiça de ver um candidato com pontuação muito inferior à minha, sendo nomeado apenas por ter cor da pele diferente da minha. Cotas sociais, sim. Raciais, não. É o nosso ouvinte dando aqui a sua opinião. O Rosalvo da Vila Planalto, totalmente a favor das cotas. E aí um outro ouvinte, concordo apenas com cotas para pessoas de baixa renda. Qual o sentido de um negro rico ter cota? Ele tem mais dificuldades que um branco pobre? E outra, sou a favor do fim das cotas para ricos estudarem em faculdades gratuitas, como as federais. Faculdade gratuita apenas para pessoas de baixa renda. Tem uma renda maior, paga a faculdade. E mais uma vez, ótimo programa, um abraço, Gilberto Binga, que está conosco. Nosso muito obrigado a todos vocês. Mais gente participando, daqui a pouquinho a gente atende também, porque hoje o Tribuna Livre, no quadro Cospe e Fogo, está discutindo aí o sistema de cotas. E você do outro lado, é a favor ou contra as cotas raciais, seu Sérgio Cruz? Pois é, pergunta para o Paulo Cabral. O professor, ao impor uma cota racial, o Estado não está sobrepujando o mérito? Em princípio, aparentemente sim, porque nós temos a crença de que as oportunidades são iguais para todos. Agora, infelizmente, essa premissa, ela não é verdadeira. As oportunidades não são iguais para todos.
certo? Essa diferença de oportunidades, ela é muito violenta e vai produzindo um distanciamento entre aqueles que têm acesso à informação, aqueles que têm acesso a um cardápio mais diversificado de oportunidades, daqueles que não têm. Eu costumo dizer que quando a gente vê o desempenho dessas escolas particulares com alunos que conseguem uma coisa fantástica, e quando as pessoas acreditam que essas escolas sejam tão melhores do que as públicas, eu costumo dizer o seguinte: quem trabalha nas escolas privadas tem rigorosamente a mesma formação daqueles que trabalham na escola pública. Então, se há essa diferença de desempenho, ela é menos resultado da escola e mais resultado de todos os aportes que a família oferta para o estudante. Então, ele vai ter um desempenho muito melhor, porque justamente ele teve muito mais oportunidade de acesso a N possibilidades de se informar. Muito bem. Então, me parece que essa premissa de que as cotas comprometeriam o sistema de mérito, tá? É uma discussão meio capciosa, na medida em que o mérito ele não é resultado de um patamar idêntico de oportunidade para todos. Então, por conta disso é que é necessária a cota, justamente porque nem todos têm esse patamar de oportunidades. E aí, mais uma vez, claro que isso imbrica com uma questão social, não resta a menor dúvida. Mas já que o que temos é a cota racial, que tem umas cotas raciais, entre elas e nada, elas são muito melhor. Professora Ângela, 1 minuto para a réplica. Bom, o que nós temos visto na prática, que eu acho um absurdo, que revela bem qual que é o jeitinho brasileiro, de ludibriar, nós conhecemos muita gente que entra no sistema de cotas porque estuda 3 anos do ensino médio na escola pública, ele cumpre todos os requisitos para entrar nessa cota, mas faz o cursinho nota 10 à tarde. Uhum. Isso eu já conheço e já vi vários casos acontecerem. Então, ele passa no curso de medicina, de engenharia, de direito, que são os mais procurados, né? Então, isso é desleal. Sem dúvida. Desleal. Então, a questão de cotas, para mim, gente, eu tenho muita clareza nisso, não resolve a questão da educação no Brasil. Eu tenho visto a universidade entram 60 alunos, curso de pedagogia que é integral, e formam 18, porque o resto que entrou de cota não dá conta, porque ele tem que sair para trabalhar, ele não pode fazer estágio. Então, é uma oportunidade que ele não consegue abraçar. Então, acho que a dificuldade dessa política está nessas questões. 1 minuto para trás. Concordo que o sistema de cotas não resolva a questão da educação, mas ele não foi criado para resolver a questão da educação. Democratizar, que eles falam. Sim, mas o acesso... mas veja, a democratização do acesso não resolve o problema da educação, que é outro problema, tá? Então, ele foi criado para resolver ou amenizar as consequências, as injustiças geradas pelo racismo. Esse é o foco. E o curioso notar é que nós temos cota para deficientes em concurso, nós temos cota para mulheres na política, e nenhuma delas provocou celeuma. E por quê? Porque nem os deficientes, nem as mulheres disputam efetivamente o espaço. Agora, os negros e índios e pardos vieram disputar. Por isso, tanta celeuma. A celeuma é exatamente por conta... Sérgio Cruz, a pergunta... Dos e aí a senhora aproveita entendidos. os 3 minutos que a pergunta para a professora Ângela Costa, e daqui a pouquinho a gente abre o espaço para que eles possam fazer perguntas entre si aqui no programa Tribunal. Professora Ângela Costa, a senhora não admite que a inclusão tem sido benéfica para aumentar a diversidade étnica e social nas universidades públicas? 3 minutos. A diversidade, eu acho que ali nós estamos fazendo realmente uma divisão. Porque o que eu percebo, eu aposentei esse mês, mas os meus alunos, tem aluno que fala claramente para mim assim: professora, eu não escolhi esse curso não, foi o Enem que me escolheu. Entra no sistema de cotas, faz uma pontuação lá embaixo e não faz o curso que ele quer.
Então, ele não vai ser um bom profissional. O mercado de trabalho vai selecionar esse aluno. Então, eu estive numa outra formatura de uma instituição privada que eu fiquei impressionada. Tinham 5 alunos se formando. Não é possível. Outro curso com 3 alunos se formando. Então, nós estamos gastando muito na educação superior, no ensino superior, com péssimos resultados. Nós precisamos investir muito mais na educação básica a partir da creche. Porque quando se fala em educação básica, as pessoas esquecem que a educação básica contém creche, ensino fundamental e ensino médio. As pessoas estão jogando para debaixo do tapete a questão da educação nas creches, a educação da primeira infância, que é aí que o ser humano tem o melhor desenvolvimento da sua vida. E o que está acontecendo? Não existem vagas, são apenas 23% da população brasileira que, nessa idade de 0 a 3, que são atendidas no Brasil. Então, nós continuamos brincando com a educação desse país. A Constituição fala na isonomia. Isonomia é direito para todos. E a criança brasileira nasce com direito ao atendimento em creche. E nós só estamos atendendo 23%. E a Constituição já tem quantos anos, gente? 29, né? De 88. 88 para agora, já vai fazer 29 anos, fez 29 anos, vai fazer em outubro. Não vai fazer em outubro. Quer dizer, nós temos jovens de 29 anos, que já não são nem tão jovens, que viraram marginais ou que estão por aí perambulando desempregados, que foram roubados no seu direito de uma educação pública de qualidade, desde o seu nascimento. Então é aí que eu vejo que nós temos que investir. Enquanto o Brasil não levar essa educação a sério, como prioridade desde o começo, nós não vamos resolver essa questão dizendo que nós temos que primeiro investir na entrada do aluno, desse aluno negro, o indígena, o que é o mais pobre na universidade. Porque não é isso que o Brasil precisa. Nós temos 14 milhões de analfabetos nesse país. Na América Latina, nós somos o que estamos em pior colocação nisso daí. Então, acho que a discussão da educação brasileira precisa começar pelo começo, pela base, e não lá por cima. Paulo Cabral, 1 minuto para a réplica. Eu só faço uma ressalva na fala da Ângela, quando ela diz precisa primeiro resolver o problema de ingresso. São problemas diferentes. Quer dizer, o fato de não ter cota, a educação continuaria tão ruim quanto. Não são as cotas... Mas você não acha que mascara, cara? Não, mas veja bem, a educação superior está lá, o orçamento da educação superior está lá. Ele não cresceu nem diminuiu por conta das cotas. Então não dá para a gente alegar que o sistema de cotas é que rouba dinheiro da educação básica, tá? São questões distintas, tá? E, voltando, eu concordo com toda a argumentação da Ângela de que é preciso um esforço para se resgatar a qualidade da educação, mas nós não podemos, por conta dessa necessidade, invalidar o sistema de cotas, que são questões independentes entre si e que não dialogam. Ângela, 1 minuto para a tréplica. Olha, o que a gente tem percebido é o seguinte, nós temos muitos analfabetos funcionais, você sabe disso. Sim. Fizeram a escola, fizeram ensino, educação básica inteira, alunos de 5ª série que não conseguem ler e entender o que leu. Eu tenho vários alunos que leem texto e não sabem o que estão lendo. No superior. Né? No superior, né? Então, o que acontece? Quando entra esses alunos que são beneficiados pela cota, eu acho que nós não estamos tratando de forma igual a todos, porque tem aluno que não entra como na raça, né, é negro, mas é pobre e teve mesmo dificuldade que ele teve na escola pública, não teve bons professores, mas ele não pode entrar na universidade. Então, não sei que igualdade é essa, né? Mas a questão maior é a seguinte, como que a gente pode tratar esse aluno dentro da universidade se a própria universidade não dá condições desse aluno melhorar ou nivelar a sua escolaridade? Aí que está o grande pecado. É você jogar esse aluno de cotista dentro de uma universidade e não dar condições dele poder chegar pelo menos a um nível, né, daquela sala. Nós estamos hoje aqui no programa Tribuna Livre discutindo aí o sistema de cotas. Você que está do outro lado, é a favor ou contra as cotas raciais? Conosco, Paulo Cabral, a Ângela Costa, mais ouvinte participando, a Raquel Correia diz o seguinte: olha, mulheres têm cota na política. Se não fosse assim, estaríamos totalmente fora do contexto. Parabenizando aí pelo debate de altíssima qualidade. Bom dia, ótima discussão. Sou indígena, penso que para ter uma cota
seria uma cota social para todos, que a educação ela tem que ser por igualdade. Já foram em uma aldeia, quando os professores fazem um curso de férias e já é habilitado para dar aula, que tipo de educação que esse aluno vai receber? É o Lucas que participa e faz a pergunta. A cota não seria necessária se o poder público destinasse ensino de qualidade para todos, desde o ensino fundamental. É o Paulo Fiorin que participa. O sistema de cota racial é a forma mais pura de discriminação racial. É uma autodiscriminação. O sistema já fez que negros e índios o sistema diz que negros e índios não têm capacidade. Temos exemplos de negros que estudaram em escola pública, que se destacam nas suas profissões. Joaquim Barbosa é um exemplo. Quer melhorar o ensino público? Coloca os filhos dos políticos estudarem em escolas públicas. É o Cláudio que participa conosco. O negro torna-se inferior ao se permitir adentrar em tais sistemas de dividendos raciais. Deverás haver uma reeducação e reestruturação do ensino primário para que gerações futuras não levem adiante tal pensamento. As crianças crescem hoje com esse pensamento de individualização. São alguns ouvintes participando aqui do programa Tribuna Livre, a quem nós agradecemos. E só lembrando que nós estamos aqui hoje no Tribuna Livre, no quadro Cospe Fogo, com o sociólogo Paulo Cabral e com a doutora em educação Ângela Costa, discutindo o sistema de cotas. Nesse momento a gente abre o espaço para as perguntas entre si. Paulo, você vai fazer uma pergunta para a professora Ângela, que tem 2 minutos para a resposta e você 1 minuto para a réplica. Ângela, você no final da sua fala disse do desempenho dos alunos da universidade, seus alunos, muitos que abandonam, etc. Os problemas próprios do ensino superior. A minha pergunta, são só os alunos cotistas? São os alunos pobres. Eu considero os alunos pobres. Tá, não só os cotistas. Não só os cotistas, não estou classificando. Uhum. Eu digo o seguinte, no primeiro ano de qualquer curso, pelo menos o de pedagogia que eu acompanho, nós temos de 50% a 60% de evasão. Uhum. Então é um número muito alto, porque Sim. eles não conseguem tempo para fazer estágio, para fazer prática, porque eles têm que trabalhar. Né? Uhum. Então eu acho que a grande questão no Brasil, nas universidades públicas, é a questão social e não racial. E da própria universidade que não pensa em botar esse curso no noturno. Não, mas o que se seria tão colocar no simples. noturno também é ruim, porque ele tem que deixar à tarde para poder fazer estágio. Uhum. Nós temos visto que no noturno ainda está pior, hein? A evasão é muito alta. Tá. 1 minuto para a réplica. Na realidade, quando a gente vê essa questão da evasão, existem, no caso da universidade pública, que o aluno tem que se ajustar a ela e não o contrário, você tem essa dificuldade e tem, me parece que é uma questão de ordem geral, o ingresso cada vez mais precoce dessa meninada na universidade, sem que tenha maturidade para escolha, e eu acho que também em muitas situações, e não só de alunos pobres, a evasão se dá por conta da incompatibilidade ou do desencanto com o curso. Exatamente. Professora Ângela, sua pergunta para o sociólogo Paulo Cabral. Paulo, o garoto branco e pobre que sofre das mesmas carências e com as mesmas precariedades dessa educação básica, pública, de péssima qualidade, ele não estaria ainda mais desfavorecido pela limitação de apenas 50% das vagas? 2 minutos. Estaria, sobretudo porque ele está concorrendo com essa meninada que vem da escola particular, do Kumon, da escola de inglês, do cursinho, das viagens internacionais, enfim, de todos os produtos culturais a que ele tem acesso, e o guri pobre não. Então, sem dúvida alguma, que ele sofre uma concorrência muito mais feroz e para ele ingressar, ele terá que ser gênio, como foram gênios aqueles negros que deram conta de romper a barreira. Quer dizer, foi citado aqui Joaquim Barbosa. Somente os excepcionais é que conseguiam. Os normais não davam conta. Isso será o que acontecerá com esses brancos pobres. Só os excepcionais é que conseguirão acesso, porque os normais sofrerão essa concorrência massacrante. São 8h27 na capital do Mato Grosso do Sul. Estamos aqui, discutindo hoje cotas raciais. Muito importante o debate.
parabenizar aí aos nossos convidados. Realmente uma aula que nós estamos recebendo aqui, que os dois proporcionam neste momento aqui no programa de hoje. E para encerrarmos, as cotas raciais, e aí tem 1 minuto cada um. As cotas raciais, elas não foram importadas para esconder o real problema da baixa qualidade do ensino básico? Eu acredito que não. Porque, como eu disse, são duas questões autônomas. Nós temos o racismo e as cotas raciais são resultado de um processo de luta. Quer dizer, o movimento negro brasileiro, ele tem um esboço nos anos 30, quando se cria a Frente Negra Brasileira, como partido político. Vargas chega, dissolve todos os partidos políticos. Há uma tentativa de reorganização no início dos anos 50, que não prospera, e só em 78, quando é criado o Movimento Negro Unificado, é que o movimento negro consegue, no bojo daquele processo de redemocratização e de luta de resistência democrática, se estruturar. E o sistema de cotas é resultado de um processo de lutas do movimento negro. Então, eu acredito que não se trata dessa tentativa. Mesmo porque a qualidade do ensino, desgraçadamente, continua muito ruim e precisa melhorar sim, porque aí estaremos dando, de fato, a grande oportunidade para o conjunto da sociedade. Professora Ângela Costa, com relação a esse assunto, sua opinião? Na minha opinião, né, acho que a gente vai concordar, nós estamos criando uma outra classe, a classe dos alunos pobres, brancos de olho azul, que além de eles estarem sofrendo pelo ensino péssima qualidade da educação pública, que não permite que ele possa concorrer com um aluno de escola privada, né? Ele tem que lutar apenas com 50% das vagas, com esses alunos da escola privada, porque ele não é atendido pelas cotas. E também acho que a luta seria muito mais positiva se nós fizéssemos como a Coreia do Sul, onde toda a população considerou educação como prioridade. Sem dúvida alguma. Ninguém discute educação. Em poucos lugares se discute educação e vocês estão de parabéns. Porque o Brasil ainda não tem isso. Quando é Copa do Mundo, todo mundo discute o futebol, todo mundo sabe o nome do jogador, todo mundo sabe que dia que vai jogar. O Brasil não discute a educação de qualidade. Se a gente focasse a nossa energia em as pessoas saírem em busca de maior número de creches, porque o que fazem aí, gente, é arremedo, é brincadeira. São pessoas que não têm formação para atender criança pequena e acham que vão resolver a questão da educação só a partir dos 7 anos de idade. Sinto informar que a criança não nasce aos 7 anos de idade. Então, acho que o nosso foco deveria ser na educação pública de qualidade, a partir da creche, que é direito constitucional, assim como é direito constitucional a isonomia. Ninguém pode ser tratado de forma diferente. Olha, quero agradecer aos nossos convidados, o Paulo Cabral e a Ângela Costa, realmente um debate de altíssimo nível, e você do outro lado que participou, você que está nos ouvindo, também agradecer a todos. Acho realmente que foi uma aula que os dois proporcionaram hoje no programa Tribuna Livre, e você tem a sua opinião. Espero que também o programa tenha contribuído para ajudar e tirar as suas dúvidas com relação aí ao sistema de cotas, se você é a favor ou não às cotas raciais. Paulo, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Professora Ângela Costa, mais uma vez, nosso muito obrigado.